Vamos agora falar sobre átomos, bem rapidamente, claro. E o aspecto que nós estamos querendo destacar é esse, dos espectros atômicos. E porque isso aqui foi realmente uma coisa bastante surpreendente, né? Que se constatou em relação à radiação emitida por átomos, né? Espectros discretos, né? Vamos começar falando de átomos. Temos pouco tempo, né, para falar sobre isso, mas vale a pena fazer um resumo. O átomo tem uma história ou ideia, pelo menos, o átomo não. Átomo, eles existem cerca de 400 mil anos depois da origem do universo. Agora, a ideia da existência de átomos, ela tem uma história de 2.500 anos. Demorou tudo isso. Você vai ficar surpreso. Mas nós só tivemos uma confirmação da existência dos átomos, para não deixar margem a nenhuma dúvida, em algum tempo próximo de 1910, 2.500 anos de história, aproximadamente, de história do conceito de átomos, né? Então, tudo começou lá na Grécia Antiga. Aliás, o que tem de coisas interessantes, que os gregos começaram a pensar sobre elas, é uma coisa impressionante. Leucipo e seu discípulo, Demócrito, faziam uma proposta. A teoria atômica começou com eles. Mas, para aceitar bem a ideia, foi só lá pelo ano de 1900, né? E para a gente entender, né, o modelo do átomo e alguns dos constituintes, só em 1932. Demorou. E para a gente entender todos os constituintes do átomo, só em aproximadamente 1987, né? Ou, se quiser, 1968, né? Mas demorou. Só há pouco tempo temos uma ideia melhor, né, a respeito do átomo. Então, vamos começar, né, dizendo que na Grécia Antiga, alguns filósofos achavam que tudo seria constituído da água. O outro veio com a ideia do ar, o outro da terra, o outro do fogo. E Empédocles sugeriu 4 elementos, né? Os 4 ao mesmo tempo, de forma que se preocupava com a constituição de tudo. Agora, em oposição a esse grupo que era majoritário, né, porque dele faziam parte tanto Platão, né, quanto Aristóteles, então esse grupo tinha mais prestígio do que esse aqui, né? Muito bem, a ideia dos atomistas, né, é de que os átomos, na visão de Demócrito, seriam muitos, tantos assim, olha, muitos, de diferentes formas, né, com atributos diferentes, redondinhos, pontiagudos, né, quadradinhos, né? O fato é que assim eles pensavam. E esses átomos se moveriam no vácuo. A teoria atômica contém 2 ingredientes: átomos eternos, não destrutíveis, né? Eternos, né? E é claro que eles seriam os constituintes de tudo, né? Essa ideia recebeu grandes críticas de Aristóteles. Por quê? Uma delas é o vácuo. A natureza tem horror ao vácuo, dizia ele. Então, o vácuo foi o calcanhar de Aquiles da teoria atômica. Eu acho que eles não se preocupavam muito se eram 4, 5, 6 ou N, né? Ou N tendendo ao infinito. Mas foi contestado desde o início por outros filósofos gregos, né, que se opunham a eles. E essa discussão continuou ao longo de milênio de anos. Quero lembrar que o aristotelismo era muito forte até o século XVIII. Era muito forte até o século XVIII.
né? Consequentemente, ele foi sempre questionado, a ideia do atomismo, né? Mas, no início do século XIX, mais precisamente em 1810, Dalton retomou o atomismo. Então, a teoria atômica mais moderna, digamos assim, tem início com John Dalton, e que proclamou o seguinte: toda a matéria é formada por átomos. Estes são entendidos como as menores partículas que constituem a matéria. Deixou isso muito claro, né? Os átomos são indivisíveis e não podem ser destruídos. A gente sabe que não é bem assim hoje, mas ele está retomando a ideia dos gregos, na verdade. Olha lá. São indivisíveis e eternos. Os gregos também pensavam assim. Mesmo durante as transformações químicas. Também não podem ser criados durante uma transformação. E assim por diante, né? Os átomos que constituem os elementos são diferentes entre si, né? Diferem com respeito à massa. Bom, a gente vai ver outras diferenças depois. O fato é que a teoria atômica, na verdade, começou, a gente poderia dizer, lá atrás, mas foi retomada por John Dalton. Agora já tinha à sua mão vários dados, né, referentes, né, à teoria cinética dos gases, porque ele queria explicar algumas leis, inclusive a de Dalton mesmo, né, das proporções múltiplas e assim por diante. O fato é que eram muitas leis, e para explicar essas leis, eles precisavam de átomos, na verdade, né? Muito bem. Aí, lá pelo final do século XIX, veio o indivíduo e que, de certa maneira, né, classificou os átomos, colocou os átomos sob a forma de uma tabela, né, periódica. Estes que estão aqui têm propriedades bastante semelhantes, né, entre si, né? Esses que estão aqui também, e esses que estão aqui também, esses que estão aqui, né? Por exemplo, os gases nobres, né, exibem propriedades muito semelhantes entre si, períodos. Portanto, trabalho de Mendeleev, né? O fato é que, de certa forma, antes de 1900, né, já tínhamos uma espécie de classificação, uma tabela, tá certo, dos átomos. Foi realmente um grande avanço essa questão. Avançamos bastante em relação a isso, não? Agora, vamos a outra questão agora. Qual é a estrutura do átomo? Porque agora estamos à procura de entender isso, não? Mas, antes de passar a essa questão, eu quero dizer que Perrin, em 1908, 1910, observando o movimento browniano, né, que é esse movimento aqui, né, eu coloco uma partícula, um colóide, né, na água, por exemplo, né, ou num líquido, e observo as colisões, né, das moléculas com o colóide, de forma que o colóide acaba fazendo assim, né, um zigue-zague, um caminho de bêbado, na verdade, né, como esse aqui, né, ou como esse aqui de cima, ou como esse aqui, né? E com isso ele conseguiu calcular, determinar, utilizando inclusive a teoria de Einstein, né, parâmetros moleculares. E com isso nós não tivemos mais nenhuma dúvida em relação à existência de átomos. Muito bem. Então, agora vamos à questão da estrutura atômica, né? Ora, com respeito à estrutura atômica, né, a pergunta é: qual é a estrutura do átomo? Né? J.J. Thomson, que ganhou o prêmio Nobel por conta disso, como que ele não descobriu exatamente, mas ele mediu a relação da carga elétrica dividida pela massa dos elétrons, né? De forma que foi um grande feito, né? Ora, Thomson percebeu que elétrons, né, os elétrons deveriam ser constituintes do átomo. Pronto, veja, foi o primeiro a pensar
numa estruturazinha para o átomo. E o primeiro modelo atômico é esse, o modelo de J.J. Thomson, né? Também conhecido como modelo pudim de ameixa. Qual é a ideia aqui? É essa que estamos representando aqui. Aqui eu tenho um átomo, na visão dele. E no átomo nós temos cargas positivas, porque o átomo é neutro, isso ele sabia. E elétrons embebidos aqui, né? Nessa estrutura aqui. Né? Veja só, 1900 e pouco, Thomson propôs um modelo para o átomo. Agora, as coisas evoluíram rápido. Por quê? Em 1911, aproximadamente, Rutherford fez uma experiência pioneira e que ele soube interpretar muito bem. Interpretou muito bem. Qual era a experiência de Rutherford? Ele bombardeava, isso mesmo, com partículas alfa. Alfa, essas partículas, elas são, no fundo, núcleos de átomo de hélio 4. Né? Ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons. Bombardeava uma folha de ouro, né, com partículas alfa. E o que ele fazia? Ele observava, na verdade era um método de cintilação, porque assim, de luzinha, digamos assim, nas paredes aqui. É um método que depois foi mudado, com a câmara de Wilson, outros métodos depois. Mas no início era assim. E ele observava, e olha só que coisa curiosa, ele observou que algumas partículas alfa voltavam sobre si praticamente. Ora, aqui tem uma outra figura que ele agora interpretou corretamente. Veja, estas partículas alfa, elas estavam colidindo com algo bem duro e bem pequeno aqui. Bem pequeno, que ele identificou como sendo o núcleo. Ao colidir com o núcleo, ela se desvia. E pode se desviar bastante. Ela pode colidir com o núcleo e voltar para uma direção bem diferente. A previsão desse tipo de colisão é conhecido como determinar a seção de choque de Rutherford, né? Admitindo uma certa interação entre as partículas alfa, mas interação eletromagnética, basta isso, né? Entre as partículas alfa e o núcleo dos átomos. Então, em 1911, Rutherford esclareceu a questão da estrutura do átomo. O átomo ele é composto, né, por um núcleo, que eu estou indicando aqui, no qual está concentrado toda a carga positiva. Ele imaginava que precisasse de alguma coisa a mais, porque só carga positiva lá não rola, não dá. Elas não conseguem ficar, porque elas se repelem. Então, um núcleo e elétrons agora orbitando em torno do átomo. Esse foi o modelo de 1911, que é ainda o modelo que nós temos hoje como um modelo correto, não em termos agora mais de órbita, mas a estrutura do átomo é esse, sim. Elétrons não girando, né, porque era o que ele tinha naquela época, né, mas um núcleo, né, e elétrons em torno do núcleo. Né. Esse é o modelo, então, de átomo até os dias de hoje. Né? Agora, o que a gente acabou percebendo com o tempo é que existem cerca de 400 tipos de átomos, né? Porque nós temos, para cada elemento químico, um conjunto de isótopos. Temos um número grande de isótopos. Por exemplo, o hidrogênio tem 6 isótopos. Né? O fato é que o número de elementos hoje, a gente sabe, esse número cresceu bastante. Né? Ora, também se descobriu que o núcleo ele é divisível. Então, aquela ideia de que o átomo não é divisível já caiu por terra por aqui. Né? Por quê? Ele é composto por prótons e nêutrons. Né? E a descoberta do nêutron só aconteceu em 1932, né? Por Chadwick. Né? Mas o fato é que o próton se acredita que tenha sido descoberto alguma coisa próximo do ano de 1925, né?
mas não vamos... isso não é importante no momento. O fato é que só em 1932 nós entendemos melhor a estrutura do átomo. Ela é mais complexa do que essa, porque existem partículas, né, que compõem o próton e o nêutron. Então, a estrutura é um pouco mais complexa. Isso aqui só foi descoberto realmente algum tempo depois, cerca de 50 anos depois, né, da descoberta do nêutron, de se entender melhor. De forma que assim é que nós acreditamos hoje, né, ser a estrutura dos átomos, né? O fato é que tudo no nosso mundo é constituído por 4 partículas: elétron, próton, nêutron e fóton. 4 constituintes de tudo que você vê no nosso mundo. Da radiação, os fótons, e da matéria, elétron, próton e nêutron. Vamos agora mudar de assunto. Vamos falar da radiação emitida por átomos. Na realidade, nós vamos discutir aqui a radiação emitida por elétrons quando eles se movimentam, né, em órbitas. Vamos, por enquanto, pensar nesse conceito de órbitas. Não tem problema nenhum, né? O que se sabe é que se eu tenho um elétron, ele pode ser desviado, mantendo um percurso numa órbita circular, e quando ele está numa órbita circular, ele emite radiação. Essa radiação é conhecida como radiação sincrotrônica, ou síncrotron, né? Isso é bem sabido, e hoje, olha só, nós exploramos isso. Aliás, o maior laboratório brasileiro, que fica em Campinas, né, ele se dedica a isso, olha só, acelerar aqui elétrons, né, acelera elétrons, né, esses elétrons emitem radiação, essa radiação, e agora vamos fazer uso da radiação para vários fins científicos. E esse laboratório deu tanto certo que agora tem aqui um projeto de quase R$1 bilhão, né? Vai abrigar até 40 estações experimentais. Então, esse é o grande projeto brasileiro, que é o quê? Analisar, explorar, fazer uso da radiação emitida por elétrons. Elétrons em movimento circular. A teoria clássica prevê isso, né? A teoria clássica prevê isso, né? Ela emite radiação. Então, veja só. Ora, se eu tenho vários elétrons girando em torno do núcleo, esses elétrons devem emitir radiação, claro, e emitem. Não é que devem, eles emitem, a gente sabe disso, né? Agora, quando a gente olha isso com calma, a gente começa a descobrir, né, alguns problemas relativos à emissão da radiação. O fato é que átomos e moléculas emitem radiação e absorvem radiação enquanto estão em movimento. Se lembram da radiação síncrotron lá? Não é a radiação síncrotron, mas emitem radiação. Toda partícula clássica emite radiação, né? E a gente sabe que não só os elétrons, mas objetos aquecidos, eles emitem radiação. Uma das características, né, da radiação emitida por objetos aquecidos é que eles emitem em todos os comprimentos de onda, todos. Pode ser pouca intensidade, mas não importa em todos os comprimentos de onda, né? De forma que o espectro é contínuo da luz emitida pelo Sol. De vez em quando tem umas esquinhas lá que Fraunhofer observou, mas isso não é o caso agora. O espectro é contínuo, né, da luz emitida, né, por objetos aquecidos. Mas, veja, o espectro é um espectro contínuo, né? Agora, temos aqui, por exemplo, né, o espectro luminoso. Na verdade, nós temos
uma região do espectro eletromagnético, né, com energias de fótons entre 1,6 e 3,2 elétron-volts, que fazem parte do espectro luminoso. E aprendemos uma coisa curiosa, né? É que a luz branca ela é composta por todas as cores, né? A ideia do disco de Newton, né? Muito bem, vamos agora à questão do espectro emitido por átomos e moléculas. Vamos começar com um fenômeno descoberto por Newton. Quando eu faço incidir luz branca, aquela que tem luz de todas as cores, ou radiação contendo diversas frequências no seu espectro, né? Luz branca incide sobre o prisma é capaz de decompor a luz. É um fenômeno lindíssimo, na verdade, né? Por quê? Porque o índice de refração, ele depende da frequência. Então, o desvio de cada comprimento de onda ou para cada frequência vai ser diferente, né? Ele, na verdade, cresce com uma frequência, né? Isso é uma coisa conhecida desde o tempo de Newton. Newton descobriu isso, na realidade, né? Agora, isso aqui passou a ser a base para a gente construir equipamentos bastante sofisticados, né? Denominados espectrógrafos, que são equipamentos voltados justamente para analisar a luz produzida por uma estrela, por exemplo, né? É um arranjo sofisticado, né? Faz a luz entrar por uma abertura, depois você tem que fazer com que haja incidência do feixe paralelo sobre um prisma. Sim, se usa um prisma. E depois uma lente para focalizar. E aqui você analisa o espectro. É isso, um espectrógrafo. E as pessoas que estudam isso, de fato, o interesse nelas é analisar o espectro produzido pelas substâncias, pelas estrelas, né, pelos átomos, pelas moléculas, né, de forma que é uma ciência, né? É uma ciência. De novo, é um arranjo tão simples quanto este aqui, né? O fato é que tem um objeto aqui e a luz agora incide paralelamente e decompõe a luz e depois você tem lá o foco para onde você vai conduzir, né, a luz que é decomposta aqui. Então, a espectroscopia é essa área, né, que analisa os espectros, né, e os equipamentos são os espectrógrafos, né? Muito bem, olha só a surpresa que eles encontraram. Tá aí. Mas isso já há muito já. Este aqui, por exemplo, né, é o átomo de hidrogênio. Veja, o espectro é discreto, não forma aquele contínuo lá. A gente vai analisar isso depois, mas aqui eu tenho do mercúrio, por exemplo, do hélio, hidrogênio, olha só, e quanto mais complexo for a substância, mais complexo há de ser o seu espectro. Mas o espectro é um espectro discreto. Então eu tenho espectros de emissão e tenho espectros também de absorção, né? O de emissão é quando a gente vê essas cores aqui, né, essas listras, né? E o de absorção é que a gente sente falta dessas cores, né? Dessas cores, né? Muito bem. Agora, para encerrar a aula, vamos falar das séries radiativas do átomo de hidrogênio. O que significa isso? Alguns pesquisadores começaram a buscar uma certa regularidade no comportamento do espectro, não é isso? Regularidade. E escrever, né, fórmulas, expressões gerais para o espectro do átomo de hidrogênio, né? O primeiro a fazer isto, né, bom, vamos primeiro
chamar a atenção para uma constante denominada constante de Rydberg, que era muito importante no caso que é muito importante, né, no caso do espectro do átomo de hidrogênio. Então, algumas pessoas deduziram fórmulas empíricas e que envolvia essa constante. E estas pessoas, né, é claro que esta aqui foi a segunda série, né, a série de Lyman, né, ele propôs uma série do espectro do átomo de hidrogênio que está fora do visível, não importa. Mas, de acordo com Lyman, a expressão para todas as linhas ali é tal que o comprimento de onda associado a essa linha, a essa linha, a essa linha, esse comprimento de onda ele pode ser dado pela constante de Rydberg, que eu mencionei antes, e agora menos 1 sobre m ao quadrado, onde m é igual a 2, né, é igual a 2, né, é igual a 3 e assim por diante. Então, o fato é que, à medida que nós variamos m, nós temos mais termos dessa série. Então, este aqui é para m igual a 2, este aqui para m igual a 3, m igual a 4, m igual a 5 e assim por diante. Essa é a série de Lyman. Agora, ele descobriu isso empiricamente, né? Não havia teoria para isso, né? Mas ele, na verdade, seguiu um pouco os passos de Balmer, em 1885. A vantagem do Balmer é que ele estava lidando com o espectro da luz visível, então era fácil ver, na verdade. Balmer, em 1885, escreveu uma regra, né? Uma regra que é, na verdade, parecido com essa, mas aqui eu quero chamar a atenção para o fato de que agora nós temos esta expressão substituindo, né? Substituindo o 1 que estava lá antes para o estado fundamental, como a gente vai ver depois, substituindo uma aqui por 2. Então, agora, m é igual a 3, 4, 5 e assim por diante, né? De forma que, com esta fórmula empírica obtida por Balmer, ele consegue reproduzir as frequências dessa série aqui, né? A série de Balmer. Não parou aí, né? Em seguida, Paschen propôs uma outra série, onde os comprimentos de onda são dados por essa expressão. Aqui aparece ainda a constante de Rydberg, mas aqui, ao invés de 1 ou 2, como nos casos anteriores, temos 3. E m agora começa de 4, 5, 6, claro, porque esse número aqui é um número positivo, tá certo? Muito bem, então essa é a série de Paschen, que é essa que está aqui. Já discutimos n igual a 2, né? A de Lyman para n1 igual a 1, né? E finalmente mais duas séries, né? De Brackett e Pfund. Mas veja que agora o que varia é, nessa primeira, 1 sobre 4, né? E aqui m agora é igual a 5, né? 6, 7. Né? Essa outra, a mesma constante de Rydberg, mas agora m igual a 6, 7, 8 e assim por diante, né? Que são essas séries aqui. Essas descobertas foram muito interessantes, claro, mas elas foram obtidas, né? Isso tudo experimentalmente, expressões, fórmulas empíricas, né? Agora, vamos ver como é que Bohr explicou isso.